Queridos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar algo bem simples, o mais rápido possível, acerca do Cordeiro Apostólico. Não vai ser rápido? Amém? Você está aí? Você está aí, irmão? Vamos lá, irmãos. Se concentre. Vamos preencher esse ambiente. Vamos manter a nossa vida agora totalmente no Senhor. Nós temos ouvido nesses dias pelo Espírito tantas coisas que eu julgo que é difícil até a gente já conseguir organizar e administrar isso tudo dentro de nós. Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim, eu vou precisar administrar isso. Colocar isso no lugar de oração. Me ajoelhar diante da glória de Deus para que o próprio Espírito conclua esse trabalho de agora fazer com que essas coisas de fato se encaixem à medida de produzir algo concreto na minha vida. E ouvindo o Wilson falar esses dias, algumas coisas começaram a fazer sentido que eu vim orando nos últimos meses, 2 ou 3 meses. E essa palavra sobre Cordeiro Apostólico, na minha pouca compreensão a princípio, não que agora eu tenha muita, mas eu não tinha feito algumas contas, como por exemplo, que hoje nós estaríamos nos reunindo no dia em que no calendário cristão se celebra a Páscoa. Eu não tinha feito essa conta. Até falei com os irmãos, acho que falei com o Isaías, o presbitério todo da casa, como que a gente não, pelo menos para mim, a gente deixou passar despercebido que a gente ia se reunir nessa conferência justamente na Páscoa. Oi? Oi? Falar assim? Não tem como. Nenhuma pessoa consegue falar assim, gente. Não tem. Só se colocar o microfone aqui, ó. A não ser o Wilson quando ele... Olha para o irmão que está do seu lado. Eu quero liberar uma palavra profética. Louvado seja o Senhor. A gente tem muita liberdade, irmãos. Então escute isso. Eu queria ler uma porção, 2 porções das Escrituras, para que a gente possa, de alguma forma, continuar sendo levado por essas águas que o Espírito tem falado conosco, por esse Cordeiro que o Senhor já começou a falar desde o primeiro dia. Na verdade, Ele começou a falar com a gente já antes da gente se reunir na conferência, já desde a quinta-feira. Em Êxodo, no capítulo de número 12, quero ler alguns versículos. Vamos ler uma porção da Torá. Êxodo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Para Deus, não importa o que estava acontecendo. É que a partir daquilo que Ele estabelece na Páscoa,
é que deve ser registrado como história e norte para a movimentação do seu povo? Amém? Você está aí? Diga glória a Deus então, irmão, em nome de Jesus. Não importa o enrosco que você estava, não importa a opressão em que você estava, não importa a angústia em que ele te encontrou, mas quando ele te encontra, estabelece um padrão de governo por sacrifício para a sua vida, meu irmão. Este será o primeiro mês. Assim como para Adão, o primeiro dia é o 7º dia do Senhor, é o Shabá. O Shabá de Deus é o primeiro dia de Adão. Porque Deus estava encontrando um lugar de plenitude a partir do seu propósito e não das circunstâncias egípcias. Ele começa o primeiro. Você está entendendo isso, Edu? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, verso 3, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Preste atenção. Segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Uau! E se a família for pequena? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Diga comigo, conforme. Mais uma vez, conforme. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Meu Deus, cara. É um texto muito fértil, muito profundo. Eu acredito que a gente vai ouvir falar sobre coisas que estão aqui por dentro disso, Rafa, durante muitos anos. E a leitura continue comigo. Verso 5, o cordeiro será sem defeito. Como está escrito na sua Bíblia aí? Macho de 1 ano. O que mais? Sem defeito. Podereis tomar macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ao entardecer. Tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no forno, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao forno, a cabeça, as pernas e as vísceras. A cabeça, as pernas e a víscera, ou as vísceras, perdão. Oi? Naquela época já existia buchada de carneiro, né, irmão? De cordeiro. É por isso que eu gosto tanto. Não comereis nada do animal cru. Tem que comer não cozido, mas assado ao forno, cabeça, pernas, vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. De que maneira o comereis? Lombos cingidos.
Alguma versão vai dizer: prontos para viajar? Já é uma versão mais, né? Percebo que o irmão gosta de facilidades. Com o cinto na cintura. O que mais? Sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Que lindo! Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, para eu vir o sangue, passarei por quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu os ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10. Versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Para onde ele os enviou, os designou? Para onde ele estava para ir. Onde os discípulos são enviados? Para os lugares em que Jesus estava para ir. Você está comigo? E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que texto apostólico! Que expressão apostólica! Tenho um instinto, Rafa, dentro de mim, que quanto mais amadurecido ficarmos, quanto mais experimentados no encargo do Senhor, mais retornaremos aos evangelhos e começaremos a descobrir tesouros escondidos que estavam debaixo dos nossos olhos e que nós até os víamos, mas não enxergávamos, porque o que faltava em nós não era capacidade intelectual, era desenvolvimento do homem interior. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Preste atenção. Antes de entendermos o cordeiro apostólico, eu gostaria de fazer uma breve consideração sobre o cordeiro profético. A expressão, lá em Êxodo 12, no verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, é a expressão hebraica zakar, macho,
Zacar. Zacar é a expressão que pode ser explicativa de gênero, de sexo. Preste atenção nisso. Eu estou falando agora sobre o cordeiro profético, amém? Porque o cordeiro profético tem a ver com explicar moed, um tempo específico que vai delimitar uma movimentação específica. Um tempo específico propõe uma movimentação específica, tanto é que a explicação disso, de maneira a instruir o povo para Moisés, é comer com pressa. O tempo em que eles estavam determinava a movimentação deles. Então, quando eu estou falando do cordeiro profético, eu estou chamando a sua atenção para aquilo que delineia uma movimentação espiritual. Estamos juntos? Amém, irmãos, lá atrás? Os irmãos estão juntos também? Amém. E por que eu estou falando dessa palavra? É porque essa palavra hebraica, zacar, não é usada para falar de macho, de animais. Ela só é usada com normalidade para falar sobre homem, sobre o gênero humano. O hebraico tem duas palavras para explicar gênero. E a palavra zacar só está associada quando é falar da raça humana, não de animais. Deus estava falando com Moisés, escute. O cordeiro que vocês vão celebrar é um cordeiro homem. Ninguém deve ter entendido nada, Rafa. Mas eles foram e fizeram aquilo que o Senhor estava falando de maneira empírica. Porque quando nós estamos num tempo profético, a gente não é obediente pela nossa racionalidade, é pela fé. Você não precisa dissecar Deus, discernir completamente a mente de Deus para obedecê-lo, mas quando você obedece e sacrifica e celebra o cordeiro homem, você aponta para um tempo específico que vai trazer redenção para todos e não só para você e para sua casa. Cara, vou ter que aproveitar a didática do irmão. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: uma movimentação profética é para derramar, é para ampliar a partilha com a próxima geração. Não pode parar, diz para ele, não pode parar em você e na sua casa. Então obedeça, mesmo sem entender. Se é cordeiro ou é ovelha? Se você é ovelha, você tem necessidade de explicação, porque você precisa ter o controle. Agora, se você é cordeiro, você precisa ter uma causa, não o controle. Se fosse a gente, talvez a gente perguntaria: como é que eu vou matar um cordeiro homem? Senhor, por acaso é uma proposta de assassinato? Por acaso você quer que eu seja um criminoso? Ninguém estava entendendo nada, cara. Mas um homem que há poucos dias, meu irmão, tinha visto uma sarça queimando, não se consumindo, e do meio de uma árvore pegando fogo, ouviu uma voz, não vai questionar quando Deus fala para pegar um cordeiro homem. Uau! Mas em Lucas 10:3 diz: eu vos envio como? A expressão grega arém. Arém
significa cordeiro mesmo. Mas a expressão arem vem de arren. Arren, grego também, significa macho. Mas macho, varão. Alguém aí? Ele não envia cordeirinhos infantis, meu irmão, para o meio de lobos. Ele envia um tipo de cordeiro que quando abre a boca, ruge. Qual lobo suportaria o rugido de um leão, de dentro de um cordeiro? Isso é tipo uma sarça pegando fogo, não se consumindo, e uma voz vindo de dentro dela, você entende? Ele não está enviando bebezinhos para o meio de lobos. Ele está enviando machos, varões. Não podemos comer qualquer tipo de cordeiro. É necessário que haja um mínimo de desenvolvimento. E ele diz, 1 ano. Porque um cordeiro em plena saúde do seu desenvolvimento, com 1 ano de nutrição, de cuidado, ele está pronto para o abate. Por favor, meu irmão, a diferença não está na idade, no tempo de igreja, nas coisas que você acumulou, porque a ovelha já é adulta. Mas ela é apriscada. A ovelha é apriscada, porque a sua adultice redundou nela apenas em comodismo, conforto e segurança. Ela não é vulnerável, ela não se expõe. A ovelha é gordinha, porque ela gosta de facilidades, de acúmulo. Não acumuleis para vós. A ovelha gosta de acúmulo. O cordeiro nasceu de partilha. Quando eu sei que o cordeiro está pronto, porque ele nasce da partilha, ele está pronto quando ele pode ser partido. Está aí? Amém? O que eu preciso então para ser enviado apostolicamente? Deixar de ser ovelha, porque o Senhor quer enviar cordeiros. Amém, irmão? Vocês estão aí? Igreja. Mas qual é a condição anterior, Rafa? Como é que eu deixo de ser ovelha e passo a ser cordeiro? Tem uma condição anterior. Qual é a condição anterior? Efésios 4:12. Para deixar de ser ovelha por arrependimento, ou para ser cordeiro que cresceu há 1 ano, é necessário que eu tenha sofrido uma ação de aperfeiçoamento. Ei, irmão, não é cordeirinho bebezinho. É cordeiro de 1 ano, na máxima da sua potência, se ele cresceu de maneira a respeitar saudavelmente em todos os... Já falei igual o Wilson agora aqui, gente. Saudavelmente em todos os seus processos, Janaína. Tem que comer corretamente e tem que passar pelos processos corretos do desenvolvimento. Se ele for em plenitude em tudo isso, com 1 ano ele está pronto para o abate. Rafa, precisamos do aperfeiçoamento dos santos. Precisamos de homens, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, que tenham um compromisso com o aperfeiçoamento dos santos, e não com a sua própria reputação, porque como teremos cordeiros prontos para o abate, se os ministros parecem ovelhinhas?
Como eu vou ensinar você a morrer se o meu ministério é de autopreservação? Se o meu ministério é de acúmulo de ovelhas no curral? Meu Deus, irmãos, nós precisamos chorar. Mas você acha que terminou? Abre aí sua Bíblia, Efésios 4. Vamos para o 13. O cordeiro de Lucas é um cordeiro arren, macho, varão. Só que esse não é mais o cordeiro que a gente come na Páscoa. É o cordeiro que o cordeiro da Páscoa envia no meio dos lobos. Leia aí, Efésios 4:13, leia aí. Leia. A perfeita o quê? A perfeita o quê? Não tem como estar pronto para a oferta, pronto para o envio em meio a lobos. Você pode até ser um mensageiro de recados. Você pode até ir numa igreja pregar. Para isso, você não precisa ser varão. Mas para ser enviado a meio a lobos. Cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde bebezinho, a máxima maturidade no corpo, todo mundo está chamado para glorificar a Deus por meio do serviço. Mas cuidado, não queira ir para a matilha, se você ainda não é um cordeiro que chegou à varonilidade. Tem muita gente se arriscando a própria vida, mas que resiste a processos de submissão simples. Cuidado, você não está colocando a reputação, a liderança de ninguém em risco, você está colocando a sua vida. Cuidado, cuidado, é muito sério. E o que é interessante, Rafa? Volta lá em Lucas. Luke. Desculpa. Luke 10. Diz aí, leia para mim, que eu não vou abrir não. 3. Lê de novo. Sua versão está corrompida, Rafa. Por favor, um irmão mais crente. Algum irmão mais crente. Leia aí sua Bíblia. Hã? Uau. Não é isso mesmo, obrigado. Irmãos, preste atenção. Se você pensa em uma ovelha, qual é a chance de uma ovelha enfrentar lobos? Agora veja bem, se eu envio um leão para o meio de lobos, qual é a chance de um leão enfrentar lobos? É maior, não é? Agora preste atenção na dinâmica de envio de Jesus. Eu não ia usar esse texto, mas aproveita esse texto de Lucas, mas citando a partir de Mateus. O Senhor envia 70 de 2 em 2. Você entende, pastor Fábio, que o envio dos 70 é este envio aqui? Sim ou não? Sim, né? Então ele envia 2 cordeiros para o meio de um monte de lobo. E eles estão aptos, cara. É tipo assim, corre aqui, pastor Josa. Será que você consegue correr? Isso é correr? Você consegue subir aqui? Meu Deus do céu. Jesus amado. Fica de costas para mim aqui. É tipo isso aqui, cara, ó. Eu vou andar, você me acompanha.
Cara, o envio de 2 em 2 para o meio de lobos. Obrigado. Obrigado. São cordeiro perfil ovelha. Cara, 2, pastor Fábio, 2 para o meio de matilha de lobos. Porque quando eu vejo filme, já viu que é esse filme? Aí tem aquele rebanho, e os predadores quando vão atacar, o rebanho vai passando assim, correndo, todo mundo olhando na mesma direção. Porque não tem expertise. Só enxerga assim. Mas um cordeiro, ele tem a expertise de um primogênito, de um precursor, de sentidos espirituais aguçados. Ele é um ninja, ele é um samurai. Para conseguir ferir o cordeiro, você precisa de muitas artimanhas com a sua matilha, e ainda assim, se eles estiverem em 2, meu irmão, se eles estiverem em 2, é tipo o ninja, pastor Josa. É difícil, por quê? Porque em 2, eles protegem todas as geografias, como é que chama isso? Não. Não é perímetro. Meu irmão, os irmãos entenderam, né? Amém. Todo mundo entendeu. Então escute, para a gente fechar o cordeiro profético. Antes de ser enviado, existe um processo pelo qual eu serei habilitado. Então preste atenção, antes deles irem, eles precisaram comer o cordeiro em casa. Tem um monte de gente tentando ir sem ter comido o cordeiro em casa. Cara, não tem como dar certo, porque você vai ir para ser repartido como cordeiro. E se você não tem a experiência de ser nutrido primeiro, você não tem o que dar. Porque o que você vai dar é segundo o esforço humano. É segundo a Babel, em que você foi instigado a produzir resultados humanos. Êxito humano. Êxito não produz glória a Deus. Êxito traz resultados que impulsionam você e o seu ministério. Nós não somos medidos por êxito. Alô? É por isso que o vinho ficou contaminado. Porque quando eu ando num método, eu não preciso da experiência da refeição do cordeiro apostólico. Basta aplicar as técnicas corretas, investimento correto, e eu terei resultados mensuráveis. E os relatórios me farão entender o que é que está certo e o que é que está errado. Não é os joelhos quedados diante dele para ouvir seu coração que me trará revelação de quem eu sou e do que eu tenho que fazer. É um método humano. É barro. É pó, irmãos, misturado com água.
A substância do nosso envio apostólico é o cordeiro repartido a partir das casas. Quantos estão comigo? Vamos lá, o Senhor, na história de Israel, vou me arriscar a falar sobre Israel, na presença de certos rabis. Com licença, irmão, sem querer ofender. A história do povo de Israel é incrível, é linda, e é estabelecida em várias etapas. Mas a etapa definidora do estabelecimento de Israel como nação é aquela diante da qual estamos. Porque o último episódio do estabelecimento de Israel quanto povo depende da sua localização para um território. E ali eles são estabelecidos. E esse último episódio, ele tem cerca de 40 anos. Amém? Que vai de onde? De onde nós acabamos de ler. Ou seja, de Israel sendo retirada da escravidão no Egito e sendo conduzida pelo deserto até eles entrarem aonde? Em Canaã. Então tudo começa onde? Irmãos, vamos lá, irmãos. Os pastores aqui, pelo menos vocês, interajam comigo. Onde começa? No Egito. Fazendo o quê? Comendo o cordeiro em casa. O cordeiro aponta para Cristo. O cordeiro que tira o pecado, amém? Aí eles vão pelo deserto, eu não quero falar sobre o deserto, mas começa no Egito comendo o cordeiro, e termina em Canaã, se estabelecendo como nação. Agora, o que significa Canaã? Terra farta, terra rica. O próprio escritor bíblico vai classificar essa terra como uma terra que mana leite e mel, cara. Canaã, irmãos, não é o fim. Canaã é onde as coisas se estabelecem. Canaã é uma figura de Cristo. As coisas começam e terminam em Cristo. Por favor, nós não podemos negligenciar. Terra rica, fértil, terra plena. Efésios capítulo 3, verso 8, Rafa, o apóstolo vai dizer, eu recebi um privilégio. Qual é o privilégio que ele recebeu? É que ele foi chamado para anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas. Canaã. O tesouro escondido. 1 Coríntios 11. O que foi que... Perdão, só para você ficar bem fixo isso. Preste atenção, pastor Agi. O que foi que Paulo recebeu como privilégio? A anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Estamos juntos? 1 Coríntios 11, o texto litúrgico, onde ele fala da ceia da igreja, ceia do Senhor, e ele diz, o que eu recebi? O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. E o que é que ele passa a entregar a partir daí? A ceia, a mesa do Senhor, que foi instituída na última Páscoa. Alô, alguém aí? O que foi que ele falou que recebeu em Efésios 3? O privilégio de anunciar o evangelho das insondáveis. Então Paulo recebeu algumas coisas, mas entre elas estão o privilégio de anunciar. E o que mais que ele recebeu?
a mesa do Senhor. O que é a mesa do Senhor? Em Paulo, aos Efésios, as insondáveis riquezas. Para Efésios, Paulo traduz o que ele recebeu como insondáveis riquezas. Aos Coríntios, ele traduz o que ele recebeu como a mesa do Senhor. Quantos estão comigo? Qual é a expressão mais importante na mensagem de Paulo, na teologia de Paulo? A expressão que mais conecta Paulo e a sua mentalidade chama-se em Cristo. Onde começa a história do estabelecimento do povo de Deus? Saindo do Egito, comendo o cordeiro em casa. E onde conclui-se essa jornada, a partir de onde eles agora vão preencher todo o mundo com a glória de Deus, Canaã. Então tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Mas de que forma? Primeiro repartido em casa, depois anunciado a partir do que eu recebi do Senhor. Alguém? Vou ter que fazer igual o Wilson? Quero profetizar sobre a sua vida essa palavra. Amém? Estende suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu chamo a existência não uma igreja de ovelhas privativas. Homens e mulheres enviados, espalhados, como cordeiros que estão prontos a serem repartidos. Revela por meio de nós as insondáveis riquezas de Cristo. Diga comigo: o que eu recebi, isso eu entregarei. Amém. Podemos avançar agora com velocidade máxima? Escute. Qual é o lugar onde o cordeiro deve ser comido? Em casa. Vamos para o texto novamente. Eu quero fazer observações rápidas e nós já vamos encerrar. E os irmãos sabem que só tem uma coisa em que eu minto. É quando eu falo que eu serei rápido ao pregar. Não, eu não falei que vou encerrar, eu falei que irei encerrar. Você precisa andar mais comigo, viu, irmão? Irei encerrar é futuro. Bem distante. Olha o que diz aqui. Verso 1, verso 2, verso 3. Aos deste mês cada um tomará para si um. Me acompanhe, irmãos. Tomará um cordeiro. Segundo a casa. Preste atenção, deixa a Bíblia aberta que eu vou ser muito rápido. Você não pode tomar o cordeiro de qualquer lugar. O cordeiro que vai livrar você, a sua casa, e te colocar dentro da peregrinação espiritual, que te levará a se tornar um cordeiro apostólico, é o cordeiro da casa dos seus pais. Quantos estão entendendo isso? Não existe cordeiro na orfandade. Só existe cordeiro em paternidade. Mas eu tenho uma congregação, você pode ser um órfão de pai presente. E às vezes a culpa é sua. Porque às vezes a relação está disponível. Mas os seus traumas são mais fortes do que a sua fome de se tornar alguém maduro. E você ouve mais as suas dores do que a sua identidade. O cordeiro está sendo servido, mas você se comporta como se você fosse um estranho. Agora, há também aqueles que têm muito desejo de pertencer, mas estão sob o jugo de um lobo. Como eu sei diferenciar se estou numa casa de lobo ou numa casa de pai? É que o pai é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E por que ele dá a vida? Porque ao repartir eu estabeleço o padrão pela qual você deixa de ser ovelha e passa a ser cordeiro. Porque como é que eu faço? Eu tenho que passar pelo sacrifício, Rafa.
Aí, mano. Estamos juntos? Então a primeira coisa, o cordeiro é segundo a casa dos pais. Agora continue comigo. E se a família for pequena? Escute, não existe cordeiro pequeno. Alô? A medida que é usada como referência aqui não é o cordeiro, é a família. Então escute isso, irmão. O que vai convidar o vizinho para comer são casas que receberam cordeiro de sobra. Se a quantidade de revelação de Cristo que existe no nosso meio é mais que suficiente para nos saciar, nós precisamos chamar os vizinhos. Por quê? Porque o cordeiro tem que ser comido e não pode sobrar nada. Ei, se nós estamos acumulando revelação aqui, escute isso. Se estamos acumulando revelação e nos tornando arrogantes, nos tornando orgulhosos, nos tornando soberbos, e isso não está, irmãos, gerando partilha, não está gerando a verdadeira bênção, que é aquela que se multiplica e prospera a todos, onde ela cai, ao redor de onde ela cai. Nós não estamos entendendo o que é celebrar a mesa do Senhor. Por favor, irmãos, se nós recebemos revelação de sobra, Alê, não coma sozinho e deixe estragar, cara. Reparta isso com os vizinhos. Vizinhos, tem revelação hoje na casa. Às vezes a gente está tímido demais, cara. Às vezes nós estamos muito introspectivos. Às vezes nós não estamos celebrando a Páscoa com alegria. Alegria fala de celebração. Celebração fala de anúncio. O Cordeiro Apostólico, ele é celebrado em alegria. Essa alegria nos impulsiona a irmos para a cruz do sacrifício, ainda que saibamos que isso custará a nossa vida. Para quê? Para que os vizinhos também possam comer, para que o mundo possa ouvir. Oh, meu Deus. 4, o que mais está aí? Conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Cara, meu Deus. Qual é o tamanho do cordeiro? Quanto você aguenta comer? Esse é o tamanho do cordeiro. Sabe, às vezes parece que a gente está comendo tão pouco. Parece que a gente está com fastio. A gente vem para a presença de Deus, para a reunião com os irmãos, com os santos, e a gente se comporta como se a gente tivesse farto. Hoje aqui nessa manhã, no final dessa conferência, você já está de bucho cheio? Sabe qual é teu comportamento diante da revelação de Cristo? Diante da partilha do Cordeiro? Qual que é teu comportamento? Quando o Senhor começa a falar, quando o Espírito começa a agir. Ah, é que o meu temperamento é assim. Irmão, teu temperamento na verdade é canibal. Você é um louco. É porque você está comendo comida industrializada que você vai perdendo o instinto animalesco de se alimentar. Você começa fast food espiritual. Eu já sei que se eu for na quarta no ensino, vai ter uma mesa posta. Se eu não for, eu assisto da minha casa no YouTube. Se eu não puder acompanhar no YouTube, eu assisto durante a semana depois.
Hoje eu trabalhei demais, cheguei 7 horas do trabalho. Cara, vou ficar em casa descansando. O problema que tem isso. Sabe, às vezes a gente pregou tanto contra a religião, eu mesmo, aqui mesmo. Quantas vezes eu falei para o irmão, fica em casa, irmão. Fica tranquilo, fica com a tua esposa. Maravilhoso, eu ainda tenho essa mentalidade. Só que escute, essa mentalidade só pode ser anunciada se há disponibilidade para se tornar cordeiro. Se eu anuncio isso e você pega isso para ser uma ovelha obesa, você não vai servir para o sacrifício. Você vai servir para a usurpação. Só que, irmãos, não há disponibilidade aqui para usurpá-lo. Então, irmão, se você quer ser ovelha usurpada, por favor, procure outra congregação. Em nome de Jesus. E a gente ainda, de vez em quando, pode ser que te chame para comer como vizinho. Mas se você quer permanecer em desenvolvimento, não trate a mesa do Senhor como algo profano, como algo que pode ser trocado por qualquer outra coisa. Não troque a mesa do Senhor, porque é um poder espiritual, onde os santos se reúnem, e eu não estou falando daqui dessa estrutura, por favor, não tem nenhuma criança aqui mais para pensar isso. Então, por favor, entenda, quando os santos se reúnem, há um poder espiritual que emana no meio deles. Amém? Cara, por favor. Outra coisa que o texto diz, ele manda comer. Verso 5. Vamos dar um salto, lá para o verso 9, caminhando já para o fim. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água. Outro dia, o nosso rabi nos ensina sobre isso. Porém, assado ao fogo. E o que é para comer do cordeiro? Cabeça, as pernas e as vísceras. Cabeça aponta para Cristo como governo. Você precisa se alimentar do governo. Escute, você não vai para onde você quer. Você não faz o que você quer. Se você comer o cordeiro repartido nas casas, você não tem mais direito. Você não tem mais vontade. Quer vir comigo? Quer sair do Egito e andar comigo? Ir para a plenitude em Cristo? Abra mão agora dos seus direitos. Abra mão agora das suas vontades. Abra mão agora dos seus sonhos. Abra mão agora, irmãos, do seu ímpeto, do seu jeito, da sua tradição familiar, da sua tradição religiosa, e comece comendo pela cabeça, irmão. Flávio, que loucura. Por que loucura? Porque não é comum comer a cabeça dos animais, nunca foi. Até hoje não é e nunca foi. Não é comum se alimentar da cabeça. Mas o cordeiro da Páscoa, ele manda comer a cabeça. E aí, Rafa? Segundo, é para comer o que mais? As pernas. A cabeça fala da cabeça. Cristo, o seu governo sobre nós. E as pernas falam sobre a força da cabeça. O movimento da cabeça. Como a cabeça anda por meio das pernas, das coxas. Como a cabeça faz o que ela quer? Por meio das pernas. Como a cabeça estabelece o seu ministério? Por meio da igreja, do corpo. Sabe como você precisa comer o cordeiro repartido nas casas? Por meio do corpo. Tem gente que quer comer só a cabeça, mas não quer comer as pernas.
Eu vou te dar uma oportunidade hoje, muito sério isso aqui, irmão, sem brincadeira. Se arrependa agora, onde você está no seu lugar, por negligenciar o corpo e insistir em tentar vivendo uma vida sozinho com Deus. Aonde você está, se arrependa agora. Confesse o seu pecado. Porque quem não discerne o corpo é o único que não pode comer da mesa do Senhor. Você quer só a cabeça? Você só pode comer a cabeça se estiver disposto a comer as pernas, porque não podia sobrar nada. Nada. Agora, tem gente que quer comer as pernas, mas não quer comer a cabeça. Profeta, eu queria uma opinião sua. Estou pensando em fazer isso, isso e isso. O que você me diz? A pergunta é: você já comeu a cabeça antes de vir falar comigo? Porque você tem que começar comendo a cabeça. O que Cristo tem falado com o irmão? Como é que está a sua vida no secreto? Como que você tem gastado seu tempo de meditação nas Escrituras? Tem gente que quer comer só as pernas. E tem umas pernas por aí, que no desejo de usurpar ovelhas e não gerar cordeiros, gostam dessa dependência almática. Para nós, pastores, líderes, é bom ovelha que gosta de comer só as pernas. Porque elas são facilmente manipuláveis e ajustáveis para os nossos desejos. Agora, a gente que come a cabeça e come a perna, ela é submissa, mas ela não é escrava. Porque submissão não é subjulgamento, escute. Subjulgamento é fruto de autoritarismo. Submissão é consequência do amor. Você quer comer o cordeiro, cabeça e perna? Só cabeça? Só perna? O que você quer? Se arrependa agora. Em nome de Jesus. Se você precisa se arrepender, essa palavra é para você, irmão. Não desvie, não. Porque se ela bater lá no fundo, ela volta e te pega pelas costas. Não tente comer sua cabeça. E não se arrisque em comer só as pernas. Mas ele ainda manda comer as vísceras. Há uma expressão de Paulo no Novo Testamento: os entranháveis afetos. E a expressão entranháveis é a expressão vísceras. Qual é a comunhão que Paulo diz que os irmãos e os santos precisam ter? Uma comunhão visceral. Não é uma comunhão do lado de fora. A expressão paulina é medicinal. É uma expressão cirúrgica. Cadê a Agni? Eu estou vendo ela. Cadê a Lu? Está ali, agora eu vi a Lu. Lu, Paulo diz o seguinte: quando um corpo está estendido sobre uma mesa, e é feita uma incisão em todo o tórax, e as vísceras são colocadas para fora, na tentativa de uma cirurgia ser feita, é a expressão que ele usa grega. Só tem um jeito de ter comunhão para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Se for uma comunhão visceral, ao ponto das minhas entranhas estarem postas para fora, sendo manipuladas por outra pessoa. Você está disposto a ser um cordeiro apostólico? Se prepare para a comunhão visceral.
Porque você pode comer a cabeça, comer as pernas e esquecer as vísceras. Sabe quando você pensa uma coisa, mas como você não deu vazão, ninguém fica sabendo disso? Isso não é possível na comunhão visceral. Porque na comunhão visceral, não é preciso profecia para revelar teu coração. Profecia só é necessário para revelar o coração dos indoutos. Quem tem a vida da comunhão entranhável, não precisa dessa profecia que revela o pensamento equivocado que você tem. O coração aprisionado que você ainda está. Por quê? Porque o maior interessado em abrir o corte e pôr as vísceras para fora é você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não gaste os recursos do Espírito desnecessariamente, por favor. Seja pronto em se quebrantar. Deixa a profecia vir para outras coisas, irmãos. Não é que ele não vai falar, ele vai falar, por amor a nós, mas seja um pouco mais comprometido com aquilo que você ora, com aquilo que você busca, com aquilo que você mesmo diz querer viver. É cabeça, perna e víscera. Não é para comer cordeiro a cabeça. Não é para pegar suas coxas, porque comer suas coxas é extremamente agradável. Tem que comer as vísceras são amargas. As vísceras produzem um tipo de asquereza. A textura não é familiar ao nosso paladar. Comer víscera é um negócio esquisito, ainda que depois que você cria uma cultura te dê prazer. Mas o prazer só acontece depois do amargo. Comunhão visceral é um tipo de homem e mulher que se habituou a encontrar prazer no que é amargo. Aleluia. Aleluia. A se sujeitar a texturas estranhas que causam desconforto. Quantos estão ouvindo isso? Mas se eu for falar com esse irmão, cara, eu já sei que ele não vai aprovar isso. É visceral. Eu sei que eu estou errado, mas eu estou arrependido, eu não quero mais viver assim. É visceral. E se a instrução do irmão em me corrigir seja mais dura do que eu imagino que deva ser, é visceral. E se o irmão achar que eu não poderei mais tocar no louvor, é visceral. Não tenha medo, porque suas vísceras contaminadas podem produzir infecção, uma infecção do seu interior. Pode ser notada tardiamente. E quem engole os próprios problemas para si, pode morrer no seu egoísmo e individualismo. Tem que comer a cabeça, tem que comer as pernas, mas não pode se esquecer das vísceras. Amém? No verso 11, diz assim, ainda está falando sobre comer. Rapaz, os caras levaram a sério esse negócio aqui. Ele ainda está falando do jeito certo de comer o cordeiro. Verso 10, deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Que maneira? Lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A peça, ou peça, não é um escape, é um envio. Por muito tempo nós temos entendido o princípio espiritual da Páscoa apenas como uma libertação do Egito, ou uma salvação em Cristo.
Irmãos, preste atenção, a Páscoa é a entrega de uma genética espiritual que será exigida nos últimos dias. Não é um jeito de comer para sobreviver. Começa com o livramento, começa com a libertação, começa com a nossa salvação, mas é um jeito de andar no reino de Deus com uma consciência apostólica de envio. Eu não como para me proteger e me livrar apenas do anjo. Porque se fosse pensando só no anjo, bastava a parte em que eu jogava o sangue. Mas eu tinha que pensar no meu livramento, sangue na porta, mas também tinha que pensar no meu envio. Cajado, sandália, cinto. Cinto, eu vou ser breve. Cinto fala de ajuste. Cinto fala de convicção, de comprometimento. Quando eu coloco um cinto? Quando eu vou a um compromisso. Ou quando o cinto é para mim um suporte do trabalho que eu executarei. Vocês estão entendendo? Cinto fala de compromisso, de comprometimento, de convicção, dos ajustes necessários para que eu possa ir na missão a qual estou sendo enviado. Estamos juntos? Sandália nos pés. Isso fala de uma missão, um envio, mas é um envio que está ligado à identidade que eu estou recebendo, e é uma identidade vulnerável. Sandália nos pés. Estamos juntos? Sandália nos pés é uma identidade vulnerável para uma missão eterna. Eu posso aqui, eu batizei carinhosamente essa parte de sapato de peregrino. Com o meu romantismo, né? Sapato de peregrino, por quê? Porque não é um sapato que te protege adequadamente. Não é uma blindagem, não é uma proteção. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão aí? Não é algo que eu faço pensando em mim. É algo que eu faço pensando na jornada que eu enfrentarei. Eu coloco as sandálias pensando no envio, na missão que eu estou recebendo e no quanto eu sou vulnerável naquilo que eu sou. Então o que eu sou precisa estar circunscrito, dependente daquilo que Ele é. O que vai me trazer segurança, proteção, afirmação, consolo, encorajamento, não é o que eu visto, é do que eu me revisto. Amém? Terceiro, cajado na mão. Eu quero encurtar. Cajado na mão fala da minha vocação no mundo. Esse é o cordeiro apostólico. É o cordeiro que eu como em casa, me preparando para o envio. Como a parte de comer em casa, vimos com um pouco mais de detalhes. A parte do envio, eu quis ser mais objetivo. Por quê? No que isso está ligado para mim? Na doutrina da hospitalidade. E eu quero encerrar com isso. Quantos textos do Novo Testamento sugerem de maneira sutil, subversiva, a questão da hospitalidade? Por exemplo, Hebreus. Alguns irmãos hospedaram anjos, sem saber que estavam fazendo isso. Exigência para o ministério.
O presbítero precisa ser hospitaleiro. Por que o presbítero precisa ser hospitaleiro? Porque o presbítero precisa alcançar um padrão para se tornar um modelo para os santos. Mateus 25. Quando foi que você veio e nós não te recebemos? Hospitalidade. Há 3 níveis de hospitalidade que precisam ser remidas e precisam acontecer, e que o Senhor está gerando cordeiros apostólicos para isso. A primeira hospitalidade é a hospitalidade da presença de Deus. Flávio, para que nós estamos sendo edificados? Para hospedar definitivamente a sua presença. Aqui, se nós não estivermos prontos na apostolicidade sacerdotal ao Senhor, nós não poderemos sair nem sequer dessas paredes, quem dirá dessa cidade? Primeiro ao Senhor, primeiro a sua presença, primeiro para a sua glória. Depois, hospedar os santos. Primeiro eu preciso hospedar a presença. Quando eu hospedo a presença, eu sou habilitado a hospedar os santos. E quando nós hospedamos os santos, irmãos, uma casa que pode hospedar os santos é uma casa como Antioquia. E a casa de Antioquia, porque hospedou a presença, ministrou aos santos, ela foi habilitada apostolicamente a hospedar o mundo. Como? Por favor, não seja literalista. Eu não estou falando hospedar no terceiro nível, de trazer o mundo para dentro da nossa casa. Eu estou falando de manifestar o padrão do céu, por onde nós andarmos, para que o mundo veja que nós somos uma casa, que hospedou a presença, que habilitou os santos. E porque habilitou servindo os santos, foi enviada para manifestar a tzedakah, a justiça, o elevado padrão de virtude daquele que foi enxertado em Cristo, porque comeu do Cordeiro em casa e foi estabelecido em Cristo nas regiões celestiais. Fique de pé. Vamos hospedá-lo. Irmãos, olhe para mim. Por que que aqui nessa igreja local nós temos forjado ao fogo um testemunho de hospitalidade literal ao longo dos anos? Porque essa é uma marca da nossa espiritualidade. Quando estamos ensinando os irmãos a receber os irmãos de outras cidades em suas casas, nós estamos passando para o segundo nível. Alguém aí? Quantos aqui já foram hospedados na casa de algum irmão de Cacoal? Levante suas mãos. Seja sincero. Se você teve uma experiência ruim, não diga. Os que tiveram experiências constrangedoras de alegria, de virtude, de amor, você pode louvar a Deus? Escute, nada do que acontece lá na casa onde você está hospedado é por acaso. Nós treinamos os irmãos aqui para fazer isso. Nós ensinamos. Por quê? Porque nós estamos passando para o segundo nível do nosso sacerdócio. Nós estamos fazendo isso há alguns anos. Agora escute, aqui anteontem, o Senhor disse, hoje pela manhã de novo, através da vida do Wilson, que nós estamos sendo agora habilitados ao terceiro nível. Senhor, quando viemos a Ti,
o perdão. Quando você veio a nós e nós não te recebemos ou te recebemos? Quando eu vim em um destes pequeninos. Nós estamos sendo enviados, irmãos, nesses dias, mas não é para estabelecer a nossa carcaça exterior, é para sermos um cordeiro repartido, que estabelece um padrão de justiça, uma virtude alta, uma grandeza superior, segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Um homem que tinha sua grandeza, uma grandeza que dava a ele altitude, não impressionismo externo, Rafa, não performance de microfone, porque nós estamos saturados disso na igreja do Brasil. Nós estamos falando de homens que são grandes em vida, em testemunho. Amém? Eu queria orar com você hoje, por homens e mulheres que desejam ser oferecidos, enviados, como cordeiros apostólicos. Você pode sair do seu lugar, irmãos, os que quiserem, os que desejarem. Aos pastores que vieram de outra cidade, ou aqui mesmo da cidade, que estão aqui, que não são parte da nossa família ministerial, nós queremos repartir o cordeiro. Amém, pastor Tiago? Nós queremos repartir o cordeiro. Pastor Flávio, nós queremos repartir o cordeiro. Nilson, nós queremos repartir o cordeiro. Nós estamos construindo algo aqui, irmãos, é para a glória de Deus. Nós estamos construindo algo para nós, mas se você tem entendido que o cordeiro que você tem recebido dessa casa faz sentido para você, irmão, eu quero te encorajar. Se torne parte disso, meu querido. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, mas eu estou encorajado pelo Espírito, porque nós recebemos palavras aqui nesses dias, Ale, com as quais eu preciso me comprometer, eu preciso colocar minha cara a tapa. Chegou a hora de colocar a cara a tapa, Rafa. Chegou a hora, porque o nosso ministério não está sendo estabelecido em plataformas humanas, em conchavos de interesse. O negócio aqui é sobre o cordeiro, cara. E eu estou tentando, junto com os meus irmãos, comer a cabeça, comer as pernas, e não vai ficar víscera nenhuma. E sabe outra coisa? A fome que eu tenho por fora nem se compara com a fome que eu tenho por dentro, irmão. Deus me usa como uma ilustração. É segundo a capacidade de cada um de comer. O tanto de apostolicidade que vai haver em você, Daniel, tem a ver com a sua capacidade de comer do cordeiro. Levante suas mãos. Pai, em nome de Yeshua, pelo Espírito, nós oramos nessa manhã, depois de termos sido, Senhor, constrangidos, confrontados, abençoados, ministrados, nesses 3 dias de ajuntamento, homens e mulheres de outros estados, de outras cidades, de outras regiões do país, nos reunimos aqui em torno de uma única mesa, a mesa do Senhor. Essa é uma manhã que tem uma simbologia
marcante na nossa história como igreja. Por isso nós queremos orar juntos, sobre essas mãos levantadas, sobre cada coração. Dá-nos do Cordeiro. Queremos comer do Cordeiro, o Cordeiro, homem, para nos tornarmos cordeiros varões, cabeça, pernas, vísceras. Levante suas mãos mais alto se você está comendo, cingindo os seus lombos com cinto, se você está colocando as sandálias nos pés, se você está segurando o cajado que o Senhor te deu. Pai, aqueles que o Senhor tem chamado para outros lugares nesse tempo, nós os enviamos, hospedeiros da presença, hospedeiros dos santos, hospedeiros dos pequeninos. Aos famintos nós chamamos, venham e comam. Aos sedentos nós chamamos, venham e bebam. Aqueles que estão nus, nós chamamos, encontrem novas vestimentas em nós. Aos encarcerados, nós chamamos, sejam livres. Sejam livres. Em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos. Quantos pastores, homens de Deus, quantos homens consagrados, mulheres de devoção estão aqui. Eu compartilho com eles, Senhor, de graça, de graça, de graça, de graça. A única coisa que eu tenho para dar é o que eu recebi do Senhor. E o que eu tenho recebido do Senhor é um convite para andar em meio aos lobos, oferecendo dia a dia a minha vida como uma oferta em teu altar. Ora, só para estar com o Senhor. Ora, estar com o Senhor e hospedar os meus irmãos. E ora, aquilo que bate forte dentro de mim, manifestar a justiça. Manifestar a justiça, para que o mundo veja a tua glória em nós. O padrão do reino dos céus, o mundo do porvir na era presente. Nós hospedamos o Senhor, nós hospedamos os nossos irmãos, os santos, nós hospedamos os pequeninos. Levante suas mãos, levante suas mãos. Comece a agradecer, a adorar, a clamar o Senhor. Isso. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Oh, aleluia. Ovelhas sendo transformadas em cordeiros. Os que já eram cordeiros criança, cordeiros adolescentes, cordeiros jovens, sendo elevados, sendo amadurecidos. Cresça, filho, cresça, filha, cresça, ministro do Senhor, cresça, 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 cresça.
dentro de você. Cresça, 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 cresça. Cordeiro em meio aos lobos. Estou algemado, estou algemado em seu amor. Estou algemado, estou algemado. Cordeiro em meio aos lobos. Estou algemado, Estou algemado em seu amor. Estou algemado. Estou algemado, Sim, sou prisioneiro da graça. Sou prisioneiro de Cristo, meu Senhor. Sou prisioneiro da graça. Ovelha não pode declarar isso, Ada. É só cordeiro, cara. É só cordeiro. Eu, prisioneiro do Senhor. sou prisioneiro da graça. Eu, prisioneiro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De Cristo, meu Senhor.